sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Consenso Cast. Hoje, neste episódio, eu e Fred Monteiro Rosa estamos recebendo Marcela Mariz, nossa convidada especial, que vai compartilhar com a gente uma experiência muito bonita na justiça restaurativa. E para começar esse diálogo profundo, a gente gostaria de saber, Marcela, como é que a JR entrou na sua vida, alterou a sua dinâmica profissional e que impactos ela vem causando em todos aqueles que contigo compartilham dessa experiência. Fala aí para a gente. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Para mim é um privilégio, né, estar aqui com vocês, compartilhando, né, essa mudança de lente, né, essa transformação que a justiça restaurativa ela traz também para a gente e para todas as pessoas a qual ela tem acesso, né. E agradecer o convite, agradecer, estar nesse lugar que eu já vinha namorando de longe, enfim. Eu gosto de dizer, professora Karina, Fred, que a justiça restaurativa ela teve um impacto significativo na minha vida, né. Eu acho que esse primeiro contato, né, dela com as pessoas, com as humanidades, ela primeiro chega na nossa vida e, de transformação de lentes mesmo, de olhar, as humanidades, de olhar o conflito e de me perceber nesse lugar enquanto um ser capaz de entender o conflito a partir de outras perspectivas, né. Eu sou assistente social de formação, sou servidora, né, da Fundação Socioeducativa de Pernambuco, a FUNASE, e há 13 anos, né, nesse lugar, em contato diretamente com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, né, seja de internação ou medida socioeducativa de semiliberdade. A gente também tem a internação provisória. E, para mim, fez muito sentido, o contato com a justiça restaurativa, de entender que o conflito, né, ele poderia, ter uma outra perspectiva quando a gente olhasse ele a partir de suas subjetividades. E ter o contato com a justiça restaurativa, ter tido a experiência de viver um círculo de justiça restaurativa de conflito na minha vida, fez toda a diferença. Então, participar desse momento, entender o quanto essa prática ela pode ser transformadora comigo, eu disse: "Rapaz, eu acho que isso aqui é o caminho, né, para que a gente olhe as perspectivas, as violências estruturais, por uma outra ótica". E a partir daí, eu tive o interesse, né, de estudar sobre o tema, de me debruçar sobre o tema, de, fazer desse lugar não apenas um lugar prático, né, mas algo que eu trouxesse também para o meu cotidiano, para a minha perspectiva enquanto mundo, enquanto visão de mundo. E eu como tudo que eu faço, né, na vida, eu entrei num processo de imersão com muita paixão mesmo, né, eh, e de estudos, onde aí a gente tem a oportunidade de ir para um mestrado, se aprofundando na justiça restaurativa, dialogando diretamente com o cotidiano, com a prática. E nesse mesmo momento, né, entre 2016 e 2017, a própria fundação, né, a própria Funase, ela também já vinha se aproximando das práticas de justiça restaurativa. Então ali eu não tinha como não ficar de fora disso, né. Procurei, me aproximei e em 2017 a Funase ela faz uma grande formação de justiça restaurativa com mais de 150 servidores que participaram desse processo. Uma formação que durou quase um ano. Ela tinha seus intervalos, mas uma formação de quase um ano, com Mônica Mume, que é uma grande especialista, né, uma grande formadora de práticas, né, de círculos de diálogo, círculos de construção de paz. E ali nesse processo, me aprofundando, dialogando, me aproximando das pessoas que tratavam, fazendo leituras, a gente
começa de forma ainda muito tímida, fazer as práticas de justiça restaurativa com os adolescentes. E a gente vai percebendo o quanto aquele momento circular, aquela troca, né, aquele diálogo potente, né, e olhar o diálogo como uma categoria. Eu gosto de dizer isso, o diálogo como uma categoria que precisa ser aprofundada, que precisa ser estudada, né, não é uma Perfeito. simples conversa, né, mas uma categoria, e esse diálogo a gente perceber que, as subjetividades de cada adolescente, mas o mais interessante é que as subjetividades daqueles adolescentes também tinham muito a ver com as nossas subjetividades, né, o quanto a gente, em humanidades, estamos conectados, né, e aí o quanto as violências estruturais elas nos colocam nesse lugar de apartação do outro, né, e até estava conversando agora com o Fred falando, né, sobre a lógica das cidades inteligentes, nessa lógica de uma cidade em 15 minutos, que é a revolução da proximidade, né. O quanto a proximidade ela precisa ser algo com todos nós, com todas as pessoas que vivem a cidade e com todos os adolescentes que estão também no sistema socioeducativo. Eles são adolescentes Com que estão certeza. cumprindo medida socioeducativa, mas eles compõem a cidade, né, Com eles, certeza. né, Também é a casa é a deles. casa deles, É. e o quanto esses momentos, né, circulares, a gente pensar o conflito não como uma separação de corpos, mas como uma troca de subjetividades, né, e o como a gente vai, de forma coletiva, encontrar um consenso, né, e nesse consenso, nesse lugar onde a gente pode reparar o quanto a gente, evolui, o quanto a gente caminha em humanidade, o quanto a gente, promovem uma cultura de paz, né, não uma cultura de pacificação, mas uma paz revolucionária, uma paz de movimento, uma paz que seja capaz de divergir, uma paz das diferenças, né. Então, a justiça restaurativa nesse campo, né, da socioeducação, desde 2017 até hoje a gente consegue ampliar, né, o número de participantes, o número de práticas. Hoje a gente tem um núcleo, pessoas que trabalham para isso, né, estão nas unidades socioeducativas, ampliando, fortalecendo esse diálogo, essa prática restaurativa. E às vezes, professora Karina, às vezes, como a gente estava conversando, né, às vezes um cafezinho é uma prática restaurativa, uma conversa mais atenta, uma escuta acolhedora, esse diálogo, é o foco na humanidade, não é único e exclusivamente no conflito e na solução, mas na humanidade, né, no ser social. Então é isso que a gente fala muito, né, essa De jeito introdução, nenhum. A gente tá apenas no mas começo. é isso, a justiça restaurativa ela perpassa por todos os âmbitos aí da minha vida, não só acadêmica, mas também no cotidiano de trabalho, né, então é isso. Então, Marcela, antes de eu até quero vir para Fred também como é que foi essa experiência, queria te deixar confortável com 2 coisas. A primeira é que o mediador humanista, eh, com certeza, né, o mediador humanista e o simpatizante com a mediação, é basicamente o nosso público, né, é para quem a gente produz esse conteúdo para fortalecer essa rede de cultura de paz. Ele já aprendeu que o tempo da mediação é um tempo que não é cronológico, Uhum. então não vamos nos preocupar Com o tempo, com né. com o tempo, com o cronos, porque tem outros imperativos aqui que são muito importantes. E como esse programa é um programa, espontâneo, a gente praticamente começa com essa demanda, mas tudo se constrói aqui no diálogo. Há uma premissa muito importante, pra todos nós que trabalhamos com práticas consensuais, né, com que é esse espírito de certa maneira, colaborar de forma como um artesanato mesmo para a construção de paz, porque a gente sabe que não existem medidas, preconcebidas para colaborar com a paz nos ambientes, nos espaços, pela diversidade e graças a Deus que a gente tem essa diversidade, essa multiplicidade. E aí uma coisa que está muito forte, tanto na mediação humanista quanto na justiça restaurativa, é a promoção do diálogo. Então, é sensível que é pela promoção do diálogo que a gente consegue sair da crise para a catarse. É Sim. pela promoção do diálogo que a gente consegue tirar as pessoas daquela condição como se fosse
imutável do conflito e da tensão para uma solução colaborada e para um outro lugar, e nesse outro lugar todo mundo tem espaço. É possível aquela pessoa que de certa maneira praticou uma violência, que de certa maneira, né, desenvolveu uma agressividade e causou um tumulto, se recompor com aquelas pessoas, com aquele espaço, né, tendo uma oportunidade. E o diálogo promove essas saídas comuns. Uhum. A mesma coisa, o que a gente está fazendo aqui é um diálogo, a gente está começando um diálogo aqui, em que a gente aproxima, as práticas restaurativas, as práticas de soluções consensuais, em busca, né, de caminhos comuns. E aí vamos ouvir um pouquinho para Fred, como é que foi a entrada da JR na vida dele e o que isso tem afetado, né, impactado na atuação profissional dele. Olá, eu queria agradecer, né, a Marcela por estar aqui, né, sempre muito bom estar ao lado da Marcela, aprendo muito sempre, né. Marcela, fez parte aí, faz parte, né, da minha trajetória de JR, né, estava aperreado na tese de doutorado, ligo para Marcela: "Marcela, né, vou te entrevistar", está lá na minha tese, a entrevista com Marcela, né, então tenho muito, né, muito respeito pela parte não só, né, como pessoa, né, que é minha amiga, mas também profissional na área de JR, né, que entende, na minha humilde opinião, entende a JR como ela tem que ser, né, a prática da JR e a aplicação, acompanha alguns projetos de Marcela no na Funasa. E é isso, eu acho que, como Marcela falou, começa assim como a mediação humanista, né, eu acho que a JR e a mediação humanista conversam muito bem, né. Eu fiz a formação de mediação humanista, né, foi uma coisa que também me surpreendeu muito, me trouxe para olhar a mediação com uma outra perspectiva. Já vinha trabalhando no JR há muito tempo, né, e assim, expandiu muito a minha, vamos dizer assim, meu grau de visão com relação à mediação, né. Eu acho que, mediação, JR, as práticas restaurativas de uma maneira geral, né, elas são uma forma de viver, não uma forma, Sim, não uma sim, prática de, né, de resolução, isolada, né. Eu acho que muda a sua vida a partir do momento que você, quando vê um conflito e pensa, automaticamente em resolvê-lo com uma mediação, com um diálogo, com isso muda completamente a sua forma de ver o mundo, né. E não tem como você passar pela mediação humanista, ou seja, pela justiça restaurativa. As práticas restaurativas, eu sempre costumo utilizar práticas restaurativas ao invés de justiça restaurativa, até uhum, por uma sim, eu acho que, assim, né, até por um entendimento meu sim, sobre o que é justiça restaurativa, sim, né, então, não tem como você passar por isso e ser a mesma pessoa, né. Então, eu trabalho as práticas restaurativas no âmbito penal, né. É um âmbito complicado de trabalhar, porque, as pessoas têm uma dificuldade de entender, né, como a gente vai resolver aquele conflito, né, normalmente, né, um pouco mais sensível, vamos dizer assim, com relação você está falando de crimes ou coisas do tipo, né. E a resposta disso é impressionante, né. Então a gente pude, participar de alguns, práticas restaurativas em conflitos, né, penais, e você vê como muda o sentimento de justiça, de fato, né, daquilo ali, quando você protagoniza, né, a decisão, né. E aí eu não tenho como fugir, né, estou tentando fugir um pouco aqui da questão acadêmica para ficar uma conversa mais, na minha concepção, a JR é um subsistema do sistema jurídico, assim como a justiça penal, a justiça civil, a justiça, para mim a JR é um subsistema, né, e aí a irritação da JR no sistema penal faz com que a gente tenha as práticas
práticas de justiça restaurativa e não justiça restaurativa de fato, né, Uhum. pura, como a gente conhece nos povos originários, etc., nos Sim. círculos originários, né, mas as práticas restaurativas dentro do sistema penal, mudando essa cara do sistema penal, de um sistema apenas vingativo, né? Porque quando você não participa, você é excluído do processo, você apenas lhe resta um desejo de vingança para aquela pessoa que supostamente lhe fez um mal, né? E quando você aplica a prática restaurativa, né, você tira, rompe com esse sentimento de vingança e traz de fato um sentimento de justiça. Isso foi muito impactante para mim, né? Impactante para mim na vivência profissional, né? Então não tenho, para mim é um caminho sem volta, né? Uhum. E isso ampliou significativamente com a mediação humanista, né? Que entra num processo tão profundo né, de restauração, que eu também considero restauração né, daquela relação ali, porque na verdade o que a gente busca é a restauração da relação, né, dentro Isso. do conflito, né? E quando você emerge na mediação humanista ali, você sente aquilo de uma forma, né, é único, cada mediação é única, né? E eu confesso que profissionalmente foi maravilhoso, assim, eu quando eu tentei, vamos dizer assim, né, aplicar a mediação humanista, eu fiquei extremamente nervoso, né, porque eu vinha com práticas aplicando a resolução consensual de conflitos, etc, e me deparei numa situação que eu disse: "Caramba, né, isso aqui caberia uma mediação humanista, Aham. vou mudar o rumo aqui da condução disso aqui e tal", e me senti nervoso, digo: "Ah, Karina, cadê Karina aqui pra gente", né? E foi super assim, foi super gratificante, né? Aplicar, né? Assim, digo nem aplicar, porque não é uma metodologia, é uma condução, né? Diferente. Então, eu acho que é isso. Acho que profissionalmente, eu acho que para a gente, né, como um ser humano, enxergar, né, as individualidades e a raiz daquele conflito, tentar, né, reparar essa relação, né, eu acho que não tem volta. Eu acho que é Aham, isso. isso. E aí, o que que a gente pôde perceber até aqui, né? Não existem práticas dissociadas de fundamentos teóricos, de princípios também que norteiam esses fundamentos teóricos, e não há uma condição realmente de servir à sociedade e de também nos implicar nesse serviço, sem que a gente concilie, reintegre. Não existe o mundo pessoal e o mundo Uhum. profissional. Não existem Aham. práticas dissociadas de concepções e não existe. Então, é por essa integração, não só entre as práticas que a gente vai continuar nesse diálogo, mas pela integração entre o que eu sinto, o que eu sou e o que eu faço, que a gente, pelo jeito, está aqui, Sim, né? sim. É isso. É isso. Vamos continuando. Então, Marcela, Fred, a minha experiência com a JR começou, na verdade, na minha formação na mediação humanista. E estava no meio da tese de doutorado e eu estava em busca de alguma solução que colaborasse com a interrupção do ciclo de retorno às experiências carcerárias, né. Então eu vinha de um doutorado em Teoria e História dos Direitos Humanos, ter cedido por um mestrado, ambos, tanto o doutorado quanto o mestrado, orientados, né, por um grande criminólogo, né, professor Máximo Pavarini, alguém que refletia muito sobre o sistema prisional, e a experiência com ele foi muito importante para mim, porque ele não era um acadêmico clássico apenas. Então ele era um professor super importante na Universidade de Bolonha, mas ele era, antes de mais nada, um ativista, Uhum. ele era uma pessoa de práticas, correspondente com aquilo que ele pensava, então ele não era só uma pessoa que ia palestrar sobre uma realidade muito longínqua do dia a dia dele. E aquilo tudo me impactou muito positivamente, porque eu senti uma afinidade muito grande com uma visão de mundo, né. Então, tudo que eu não queria na minha vida,
era sair da vida Uhum. cheia de livros e sem nenhuma experiência de vida. Então, e aquilo ali era uma questão para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a dinâmica da formação clássica, né? Na escola, na universidade, rapidamente sair da graduação para o mestrado, do mestrado para o doutorado. Então, a coisa do conhecimento era muito forte para mim, mas o sentir e a proximidade era mais ainda. Então, eu fui em busca de metodologias, de práticas, né? E ele mesmo me apresentou a mediação humanista e disse: olha, você tem que ir para a França conhecer a Jacqueline Mourinot, que Sim, sim. trabalha vem desenvolvendo experiência que há 30 anos vem reduzindo cerca de 30% dos encarceramentos. Quando ele me disse aquilo, eu disse: eu preciso conhecê-la imediatamente, porque tinha muita afinidade com aquilo que a gente sentia e Sim. pensava, né, de futuro. E aí fiz daquele diálogo ali um projeto mesmo de vida para eu morava na Itália, fazia o mestrado e aí me reprogramei para então voltar para a França, ir para a França, na verdade, quer dizer, voltar para a Europa em alguma altura. E aí fiz isso. Então eu estava lá, aí eu já tinha feito uma pesquisa de campo aqui, passei 1 ano mais ou menos fazendo uma pesquisa de campo, e nesse ponto, uns 7 meses indo semanalmente à colônia penal feminina do Recife. E daquelas escutas, daqueles relatos, daquelas rodas de diálogo e etc., foi surgindo essa demanda por alguma coisa que interrompesse aquilo ali, porque entender a reincidência nada tinha a ver com compreender que a prisão aprisionava aquelas mulheres a um retorno para ali, né? E aí foi quando eu fui em busca de compreender a mediação humanista de uma maneira que pudesse colaborar com a minha tese, né, e ter uma experiência sensível para ver se aquilo ali realmente podia colaborar. Só que aquilo também transformou a minha vida. Então eu cheguei lá como uma estudante de doutorado, querendo entender aquela metodologia tão revolucionária, também não quis sair fazendo entrevista nem pesquisa com Jaqueline, eu me inscrevi na formação, Uhum. e eles lá tinham os módulos de curta, média e longa duração, eu me inscrevi no de longa duração para ter a vivência completa. E a prática foi junto ao Ministério Público de Paris, com mediações penais. Então eu estava dentro, né, para mim, de tudo aquilo que eu tinha ido buscar. E para minha feliz e grata surpresa, a mediação nasce mesmo, né, de uma experiência de Jaqueline em o que eles chamam lá de cárceres de menores, na verdade, espaços como a FUNASE, como CASES, né, em que tem adolescentes em conflito com a lei em reclusão, em sistema, né, de Sim. certa maneira, de reclusão. E a Jaqueline conta que a história que estimulou ela a ir desenvolvendo a metodologia da mediação humanista foi daquelas vivências, daquelas escutas, então veja quanta afinidade já existe com a JR. Aham. Porque, em que pese a JR não ter nascido para essa natureza de conflitos no mundo todo, né, tanto no Ocidente, desculpa, tanto na Europa como aqui no Brasil, você vê que ela é muito mais rica dentro do socioeducativo. Aham. Então é muito forte na Itália a experiência com socioeducativo, e é muito forte aqui no Brasil também, e que bom que é assim. Aham. E aí foi quando eu entrei em contato, comecei a compreender a história da JR, fui lendo as obras e fui vendo como é que aquilo tudo vinha repercutindo. Como também outras metodologias, né, que eu fui também compreendendo no momento em que eu fui me inserindo ali pela mediação. As experiências importantes da comunicação não violenta, né, e o que promove também as pessoas que vêm trabalhando com CNV espaços de promoção de diálogo, de compreensão, em ambientes, inclusive, bastante tensos, como os ambientes de reclusão, não apenas, mas também. E aquilo tudo foi me mostrando que existe uma grande afinidade, na verdade, inicialmente entre as pessoas e depois entre as metodologias que elas desenvolvem de solução de conflitos, de promoção de paz. E a grande centralidade está no diálogo. E uma coisa que interliga também, né, essas pessoas que tomaram essa liderança na construção dessas metodologias, é o sonho, né, por um mundo melhor, práticas condizentes com esses sonhos,
formações intensivas, levando as pessoas a conhecerem essas alternativas, a serem, de certa maneira, transformadas por essas experiências e, então, serem agentes transformadores também dessas experiências. E aí eu quero conhecer agora, mais profundamente, o impacto dessas experiências, Marcela. Não só para você, como aplicadora, né, da JR na unidade, nas unidades, mas as histórias que mais te marcaram, os impactos, né, para aqueles conflitos que você atuou. Conta aí pra gente. Professora Karina, que pergunta complexa, né? A gente estava conversando semana passada sobre isso, né? A gente ainda não tem uma pesquisa que possa mensurar impacto, né? Você mensurar impacto, a gente tem alguns teóricos que vão dizer que você mensura impacto em média 10 anos, né? Então, assim, a gente não tem hoje, eu não conheço, né, alguém que esteja pesquisando o impacto da justiça restaurativa no sistema socioeducativo em Pernambuco. Olha aí, então. É, Precisamos começar. Vamos vamos, formalizar esse convite, né, Fred? uma pesquisa de impacto. Porque, de todo modo, tem impacto, né? Arthur vai dizer, né, que a gente não precisa pesquisar para saber já a resposta disso daí, né? Há um impacto. E primeiro na minha vida, né? Primeiro o impacto na minha vida, porque quando o diálogo ele é o centro, né, do processo, vai, eh, ali naquele momento a gente tá fazendo trocas, né? E o impacto ele é real, não consigo mensurar o impacto, porque a gente está falando de impacto também que atravessa as subjetividades de cada adolescente, de cada família que participa daquele momento. Mas posso aqui fazer relatos de várias experiências, várias, inúmeras experiências, né, que a gente vivencia eh, e eu acho que a gente é muito mais transformado nesse processo de facilitador, as pessoas também, mas a gente é tão interno aquilo dali. Eu lembro de várias, mas eu queria falar de uma relação de uma prática restaurativa, onde era um círculo de conflito. A gente dentro das práticas, né, restaurativas, a gente tem a prática, que ela pode acontecer antes, né, antes do processo, quando o processo chega, né, de um ato infracional, ela pode acontecer dentro do próprio tribunal, antes de ocorrer uma sentença e uma determinação de que aquele adolescente ele vai cumprir uma medida socioeducativa, então ela poderá acontecer, né, antes, durante e o pós, né. E a justiça restaurativa na FUNASE, ela vai acontecer nesse pós, onde a medida ela já está sendo aplicada. E aí a ideia é como é que aquela medida ela pode ser uma medida socioeducativa muito mais dialógica, a partir de uma perspectiva que a própria legislação, que a própria lei de Sinase vai dizer, e a lei de Sinase ela diz que as práticas restaurativas, elas precisam ser a priorização no sistema socioeducativo. Ela tá lá, ela é bem clara, né, em relação a isso, ela é bem evidente, ela traz práticas restaurativas, a priorização das práticas. E aí, dentro do sistema socioeducativo, a gente tem alguns instrumentais, né, alguns instrumentos, alguns expedientes que são, os conselhos disciplinares, né, em ações que ocorrem dentro da própria unidade socioeducativa. Então, alguma quebra de regra ou de normas, ou de que poderia ou às vezes, muitas vezes, um novo ato infracional, e a gente pode resolver aquilo de outra forma que não seja, uma nova medida retributiva, né. Hum. Então, enfim, é bem complexo, e uma dessas ações de um adolescente que ele, enfim, houve aí um conselho disciplinar por uma prática, né, um comportamento, né, não gosto nem de usar essa palavra comportamento, mas uma quebra de regras, né. E esse adolescente ele participou dessa atividade,
né, da prática de justiça restaurativa. E eu lembro quando a gente se reuniu, a gente ia iniciar o processo, eu falei o nome dele, eu disse: "Você quer falar alguma coisa? Você quer dizer o que foi que aconteceu?" Ele: "Eu dizer o que foi que aconteceu?" Pois é, você quer falar? Quer contar um pouco o que foi que houve? Eu disse: "É a primeira vez que alguém pergunta para mim, assim, quer dizer, quer falar, quer contar a sua versão, quer dizer o que você fez, quer dizer o que a tua fala, a tua experiência, o teu momento, esse é o teu momento, né. E a gente sabe que até dentro do próprio, processo, né, a vítima ela tanto a vítima quanto, quem infringi enfim, a que cometeu o conflito, a gente vê que poucos têm esse momento de fala, esse momento de escuta, a gente poucos têm essa escuta ativa e foi muito interessante que quando ele começa a falar, ele falou por quase 1 hora, né, e ali ele fala de várias coisas da vida dele e muito menos do que aconteceu. Então a gente vai perceber ali que existe um atravessamento de uma subjetividade de diversas violências vividas, sofridas, provocadas, né, mas que dialogam diretamente também com o que aconteceu, o ato em si. Eu estou contando tudo isso para dizer que, as experiências de ouvir aquelas vidas, de ouvir aqueles adolescentes, de ouvir as famílias, as mães daqueles meninos e daquelas meninas que estão ali, é transformador, né, porque a gente está falando de uma complexidade e de uma desigualdade social, né, de uma vulnerabilidade que muitas vezes, só estando muito próximo e vivenciando aquilo dali é que a gente vai sentir. Existe uma crítica, muito forte em relação a práticas de justiça restaurativa em ambientes, de privação de liberdade, como se a própria estrutura, né, por ser uma estrutura hostil, ela não seria uma estrutura adequada para promover uma prática de justiça restaurativa, uma prática de conciliação, uma prática, humanística, enfim, do qualquer prática que tenha essa perspectiva de ouvir as pessoas, né, então existe uma crítica muito forte em relação a isso. Eu tenho um olhar na prática, no cotidiano, que a gente precisa ouvir essas pessoas, né, então assim, o cotidiano me ensinou, né, e aí eu não aprendi dentro, das pesquisas nem da academia, mas o cotidiano me ensina que a gente precisa sim, naquele momento, né, naquele espaço, mesmo ele sendo hostil, a gente fazer dele gentil, né. Como é que a gente faz de um espaço hostil, um espaço gentil, um espaço acolhedor, é um espaço onde as pessoas elas se encontrem e elas consigam falar, serem ouvidas a partir dos conflitos que ali foram gerados, né. O conflito ele é transversal, não é? O conflito ele não é único exclusivamente o ato em si, né, então o conflito ele é transversal, o conflito ele, Máximo Pavarini, né, em Cárcere e Fábrica quando você, né, ele vai dizer que, enfim, vai dizer o quanto toda aquela perspectiva ali, ela nos atravessa em todas as nossas humanidades. Nós, em algum momento, provocamos conflitos, promovemos violências, né, queremos ser ouvidos, queremos ser acolhidos. Eu acho que a justiça restaurativa no cotidiano, quando a gente consegue transformar isso, aquilo que a gente vivencia, tanto na escrita quanto no contato com as pessoas, eu acho que faz toda a diferença. São várias experiências, né, e experiências de dizer, assim, pela primeira vez alguém está ouvindo a gente, né, a gente precisou chegar nesse lugar aqui, que não é o ideal, mas para que as pessoas ouvissem e entendessem todo um contexto, né, social, que perpassa ali aquelas vidas e o adolescente ele não está ali sozinho, né, ele está ali, ele e suas famílias, né, todo um recorte social que perpassa, aquela estrutura também. Então, ter práticas de justiça restaurativa dentro de unidades de privação de liberdade, eu considero como um revolucionário, né, Não há dúvida. né.
a gente ouve muitas críticas, né, semana passada houve uma crítica em relação a isso, mas tem que mudar o ambiente, Marcela, para que isso aconteça. Algumas pesquisas também eu tenho lido, tenho tido contato com algumas pesquisas, né, onde existe um olhar muito, que não deve acontecer, né, e aí, enfim, eu acho que é importante a gente dialogar, conversar, mas que a justiça restaurativa nesses ambientes, ela tem um poder de transformação sim na vida das pessoas. Na verdade, eu acho que é o inverso, sabe? Eu acho que a prática vai mudar o ambiente, né? Se você for esperar mudar o ambiente para mudar a prática, né, eu acho que o processo é. Eu, eu tive esse contato com essas críticas, né? Porque quando eu estava escrevendo sobre a JR e aplicado aos conflitos penais, aí eu fiz uma passagem por várias aplicações da justiça restaurativa, né? Desde a teoria de JR mesmo, como até aplicação no sistema educativo, aplicação no sistema socioeducativo, né, que inclusive é um dos maiores sucessos, né, É, no aham, mundo, né, no Ocidente, no Oriente, na Oceania, né, onde isso. você vai tem práticas restaurativas no socioeducativo com muito sucesso, né? E aí também dei uma pesquisada sobre, né, no sistema prisional, né? E eu vou lhe dizer assim, tipo, são tantas vozes dentro do cárcere. Quando você pensa em fazer práticas restaurativas, né, tem entre os próprias pessoas privadas de liberdade, entre aquelas pessoas e as pessoas que trabalham ali, que precisam também ser Aham. ouvidas, Ser porque a ouvido, dinâmica dela sim, muda também de isso, vida dela, total. né? É. Aquilo não tem como se dissociar da vida dela, Não. né? Tem entre aquelas pessoas que estão ali, seus familiares que têm impactado diretamente por ter uma Isso. pessoa, né? Então, assim, são tantas vozes e você dizer que aquilo ali não é o ambiente, para mim ali é o O ambiente ambiente, exatamente. de se praticar. É, a gente teve uma É, experiência, só rapidinho, só pois não. desculpa, professora, Não, que isso. interrompendo. A gente teve uma experiência, inclusive com 2 servidores, em uma situação de corregedoria. Sim. E aí, que aquilo dali poderia ter gerado um processo criminal. E eu lembro que antes isso aconteceu ano passado, e a corregedora disse: "Marcela, pessoal, eu estava acho que é possível a gente fazer isso aqui, uma prática de justiça restaurativa, no âmbito da corregedoria, porque eu estou achando que isso aqui cabe uma prática de justiça restaurativa, uma JR aqui, uma prática, um círculo de conflito". E aí, assim, foi uma das experiências mais enriquecedoras, né, que eu tive nessa minha trajetória, né, de duas de 2 servidores, né, de uma situação extremamente conflituosa, de uma situação séria, um conflito seríssimo, grave, de a gente ouvir aquelas pessoas, e a gente perceber ali a reparação. E uma solução, né, o consenso ali, os acordos que foram firmados, onde a vítima se sentiu acolhida, as partes interessadas, né, no conflito, e a gente chegar a um acordo e a gente perceber que ela pode ser aplicada em vários âmbitos, né, tanto no âmbito com os adolescentes, com as famílias, mas também com os servidores, né, como, Fred bem traz, são o sistema socioeducativo, como o sistema prisional, ele dialoga diretamente com a violência, né. E a violência, ela nos a eu gosto de dizer que a violência ela nos é como uma máquina de raio-x, né. Você vai ali, faz o exame, mas aquilo lhe atravessou, né. Então, assim, ela lhe atravessa, você não está sentindo naquele exato momento, mas ela lhe atravessou. Então, cotidianamente, você viver em lugares onde diariamente você está convivendo com a violência, em algum momento aquilo dali, enquanto trabalhador, Mas é vai te claro, é atravessar, claro. vai te provocar, fragilidades também, porque a gente está falando das nossas humanidades, né. E a JR, para os nossos servidores, para pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, a gente precisa ter esses momentos, né, de troca, de diálogo, de conversas, e não apenas do conflito, né.
teóricos vão dizer que a justiça as práticas restaurativas, elas só podem ocorrer quando há o conflito. Não sei, não necessariamente, eu penso por isso que eu concordo contigo, Fred, do aspecto das práticas restaurativas, se a gente é capaz de a gente sentar e conversar sobre coisas difíceis, necessariamente não precisa ser um conflito, né, mas coisas difíceis, e são métodos que a justiça restaurativa e a mediação, ela pode lançar mão disso, desse acolhimento, dessa proximidade das humanidades, né, então. Pois é, e assim, é muito importante, que a gente faça afirmações, bastante relevantes pela experiência que a gente tem, de que não é sobre o lugar, é sobre o ambiente, é sobre a ambiência. Sim. Então, tem o ideal? Tem, mas não é com as cadeiras confortáveis, com um ambiente neutro, com um espaço, eh, performado para aquele acolhimento, não é pela ausência de tudo isso que a gente não consegue desenvolver o trabalho que a gente vai desenvolver. Porque o fundamental do trabalho de quem promove o diálogo está com a pessoa que chega. Isso é muito importante. Então, é com a escuta que você vai, com o amor que você vai, para respeitar todas aquelas pessoas que estão ali, os limites, as vontades, os interesses, as condições de participar, que você vai conseguir realizar seu trabalho. Se você vai ter o melhor ambiente ou não, isso não pode ser determinante para o trabalho que vai ser desenvolvido. E isso é uma coisa muito especial nessas metodologias. São habilidades e competências humanas que a gente vai construindo e desenvolvendo com o trabalho, que vai dando essa condição de um ambiente ser menos importante do que a ambiência que você promove com a sua chegada, né. E aí eu acho que um ponto muito importante para fortalecer essas experiências, para que elas não, se esvaiam de alguma maneira pela falta, digamos assim, né, daquilo ali que é exterior, mas que não é o fundamental, é mostrar que a escuta o verdadeiro coração da promoção do diálogo é a escuta. A escuta empática e esse amor incondicional que vai performando todo mundo que trabalha com essas práticas é que é realmente, o principal. Perfeito. E o amor, né, professora, a senhora traz e veja, o amor como esse a gente tem falado pouco de amor, né. A gente nas ações, É. nas práticas, às vezes se a gente diz: "Ai, eu amo o que eu faço", é como se a gente estivesse colocando ali um olhar um romantismo que não deve Piegas. É. piegas, essa é a palavra, um romantismo piegas, mas não é sobre isso, né, é sobre o amor de transformação pelo que eu vim, o que eu faço aqui nesse mundo, qual é o meu papel, qual é o meu impacto na vida das pessoas, né, e amor mesmo pelo que você faz, né, o amor como um ato revolucionário, né. Eh eu enfim, de tantas coisas, eu tô atualmente eu sou conselheira do SEDCA, o SEDCA é o Sim. Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, e nesse ano eu tô como a presidente do SEDCA. Enfim, e diante de vários desafios lá no conselho, uma das coisas que é muito importante e eu tenho aprendido muito com o SEDCA, com o conselho, é ouvir os adolescentes e as crianças, né. Como é que a gente vai pensar política pública, como é que o SEDCA ele aprova políticas públicas voltadas para criança e adolescente, sem as crianças e os adolescentes participarem do processo, né. Então a gente enquanto adulto, a gente tem uma mania e uma prática de achar que a nossa decisão é a melhor decisão para os adolescentes sem a participação deles nesses processos, né. Eu gosto muito da fala dos adolescentes de dizer, né: "Nada
de nós sem nós, nada para nós sem a nossa participação. E ouvir os adolescentes tem sido, os adolescentes do Estado, né, os adolescentes do sistema socioeducativo, é um ato revolucionário, é muito mais um momento de a gente parar, ouvir e aprender com eles, desaprender, a gente precisa desaprender, né, professora? Se desapegar de muitos Desaprender, né. estereótipos, Eu de acho que muita rigidez. a Desconstruir, gente né? precisa desconstruir, desaprender, É. e eu tenho aprendido a desaprender. Nessa troca, né, principalmente nessa experiência com o conselho e de pensar políticas públicas voltada para a socioeducação, ouvindo os adolescentes que estão no sistema socioeducativo, como é que a gente pensa essa política onde eles não fazem parte, onde eles não estão sentados à mesa, onde eles não têm poder de decisão. Então, ouvir é o pressuposto do diálogo, né. Com certeza, sem essa predisposição para escuta, a gente não Predisposição, consegue. então é E acho que isso. tem um aspecto muito relevante nesse trabalho, acho que o Fred vai querer contribuir também, que é o seguinte, eh, trabalhar com a criança e adolescente tem um mote que dá para a gente chamar todo mundo à causa. Porque o Estado diz que todos nós somos responsáveis. Uhum. Então não são só os pais que são responsáveis, não são só, as instituições que são todos nós somos Isso. responsáveis, né. É. E aí com esse senso de responsabilidade, eu acho que a gente é atraído também para uma outra questão, que geralmente, eu não sei se você sente isso, Marcela, lá nesses diálogos, mas eu sinto muito aqui na mediação. Quando eu pergunto, porque o curso ele tem uma formação vivencial, então eu pergunto: "Quem tem um conflito?" Aí geralmente as pessoas riem e dizem: "Todo mundo tem um conflito, Todo mundo. joia. E quem quer trazer seu conflito?" Como assim? E aí, com aquele espaço aberto, e a pessoa realmente sentindo que tem esse interesse, essa vontade de trazer, de repente, falando, a pessoa consegue dizer que já compartilhou aquele problema, às vezes com tantas pessoas, mas foi a primeira vez que viveu aquilo daquela maneira. E o mais esquisito vem agora, quando eu já ouvi de várias pessoas, inclusive, que trazem experiências, lamentavelmente, de abuso na infância, né, dizerem: "É a primeira vez que eu estou falando sobre isso". Gente, então, olha, você ouvir de um adulto, pessoa adulta, que tem a vida marcada por aquele episódio da infância, que afetou a sua adolescência e a sua vida adulta e consegue identificar com clareza onde estão ainda os impactos daquela prática, daquela violência. E ela só ali, naquele espaço seguro Seguro. ofertado, Aham, né, pelo amor aham. de estar ali para ela, consegue reviver uma violência tão grave, quando ela era tão vulnerável, né, porque é infância, né, Hã. e perceber, naquele momento da narrativa, que muitos dos impactos sobre a vida se deram pelo segredo que aquele assunto precisou ter, porque aquilo nunca foi podido ser dito aos familiares, enfim, né, de alguma maneira ser denunciado aquela situação. Então, é claro que a gente precisa escutar as nossas crianças e os nossos adolescentes. E será que muitas vezes esse espaço de escuta precisa ser só pesado sobre a Sim. família, que às vezes acredita por comportamentos, estereotipados e preconcebidos de que ser pai e ser mãe é ter um controle, uma liderança sobre o projeto de vida, de uma maneira que você não pode estar numa condição de escutar qualquer coisa, porque o outro já vem o receio das suas reações emocionais, aquilo que vai ser escutado, e deixar aquela criança e aquele adolescente, que é a responsabilidade de todos nós, Hum. ao léu.
sem um espaço seguro para uma escuta profunda, sem que ele possa, na contagem da sua história, dos episódios, construir um enredo, se entender naquele enredo como protagonista, especialmente quando ele vem, obviamente, de diversas violências, para que ele também seja um reprodutor, né, de práticas, de comportamentos, de momentos também de violência, dentro de um espaço jurídico. O espaço do processo é um espaço em que ele realmente ele é a evidência, mas ele não é protagonista de nada. Ele tem um momento de falar que, se ele for desaconselhado a falar, ele não vai falar e acabou-se. E dali por diante, ele e a família são enredados em rotinas de ter que fazer, de ser informados de como serão as coisas, sem nenhuma participação ativa. Quando, às vezes, inclusive, o drama e a dinâmica da violência está dentro do próprio seio familiar. Há uma corresponsabilidade de Aham. todos nós e de alguns mais exatamente com aquela realidade. Então, como é que tudo isso, que é uma vivência, tenho certeza que é uma realidade para ti, Marcela, porque estou vendo como você está se sentindo, talvez, aí, acolhida na minha fala, com Sim, experiências comuns. sim. Fred, eu sei que sim, das experiências que a gente vem enfrentando aqui na mediação. Como é que alguém dizer que não é o melhor ambiente pode impedir que situações transformadoras dessas aconteçam? Não pode. É. Diga aí, Fred. É impressionante, né? Eu estava aqui refletindo, né, sobre o diálogo e a experiência prática que eu vivenciei e vivencio, né, do ambiente, né? E eu vivi isso com relação à delegacia, né? Então, não, tem que ser separado, não pode ser no ambiente da delegacia. O ambiente da delegacia por si só já contradiz com a mediação e tal. E aí eu e viajei e fui olhar as experiências das práticas restaurativas sendo feitas dentro das delegacias, né? Uhum. Ver como é que isso funciona, né, lá, né? Porque tem toda uma teoria em cima disso, né? Muita gente criticando, não pode usar farda, só a autoridade ali, aquela imposição da autoridade já mitigou a mediação e tal. Eu, aquilo na teoria e eu estudando aquilo e tal, eu disse, eu vou ver isso na prática, né? E fui no Rio Grande do Sul e eles têm, né, dezenas de delegacias, dezenas espalhadas no estado, fazendo práticas restaurativas, né? Eu disse, eu vou conhecer, eu fui em várias, né, em várias delegacias, e tive a oportunidade de participar das mediações, né? Não foi só chegar lá e entrevistar e saber como é que funciona na visão de quem está tentando ali fazer, mas de participar efetivamente da mediação, né? De ser co-mediador nas situações ali, né? E aí, impressionante, né? Impressionante como você desconstrói aquela teoria, né, de que o espaço é que faz a. Não, não é o espaço, como Karina disse. É. Não é o espaço, né? É como você vem, né? E esse amor, né? De que com o que você está fazendo e acredita, né, e Uhum. ouve, né? E tive a oportunidade de ver dentro da delegacia, né? Pessoas que chegavam com aquele ímpeto de conflito mesmo, de guerra, né? Ali, né? E faltava o quê? Diálogo, porque era um vizinho, gente. Era proximidade, eram conflitos de proximidade. E sair de lá com aquela relação restaurada e tal, e dentro daquele ambiente que é hostil, Hostil. né? É, E aí você isso. transformar o ambiente, né, como Marcela É. disse, num Gentil, ambiente né? gentil, né? Então, sinceramente, é assim, veja, a minha opinião, né, é que isso são teóricos, né? São desenvolvimentos de pessoas teóricas que não batem com a JR na prática. Não vivenciam aquilo, mas estudam aquilo só teorizando aquilo, né? Não, enfim, É. essa é a minha crítica à crítica. E é super. E aí, aquele negócio. Será que esses ambientes hostis, eles, assim, eles precisam ser sempre assim? Eles não podem mudar? Eles estão fazendo bem para as pessoas que estão trabalhando lá? Sim, Porque elas chegam ali para o desenvolvimento de um trabalho que é daquele jeito, mas será que precisa ser daquele jeito? Uhum. Então,
na hora de você chegar e você desmobilizar e você criar outras relações ali, isso você pode ir performando aquele lugar Isso, de maneira que isso. ele vá perdendo aquelas características. E aí a pessoa está privada da liberdade. Como é que eu vou desmobilizar ela daquele lugar para conseguir levar para um lugar para fazer uma JR? A família vai ter que entrar ali, mas a família já está ali naquele ambiente Uhum. também, Isso, né? isso. É isso, professor, é bem complexo, né, mas assim são as humanidades, né, e que bom, e tá tudo certo, e tá tudo tranquilo, a gente precisa, apenas ter esse olhar, né, acolhedor e um olhar e esse movimento de ouvir, de não achar que aqui um espaço, ele precisa ser um espaço de separação. Eu estava até agora antes conversando com o Fred, né, eu gosto muito de um conceito, né, dentro do urbanismo, né, que ele vai dizer que o contrário de insegurança não é segurança, é convivência, né. Então, assim, a gente cria um ambiente, Perfeito. né, a gente cria um ambiente seguro quando as pessoas estão convivendo, as pessoas estão trocando, as pessoas Exato. estão, se relacionando, né, não são grades, não são trancas, né, não é muros altos, né, não é mais equipamentos, né, de segurança que faz do ambiente seguro. Que eu gosto muito, né, do conceito da convivência entre as pessoas em suas diferenças, sobre essa perspectiva do que é segurança. E a segurança é um espaço onde você se sente confortável, onde você se sente bem, é o bem-estar. É Sim, segurança para além, né, é isso tudo. segurança é bem-estar. É, Eu tenho aprendido muito a gente ouvindo as infâncias e as adolescências indígenas, né, Hum. então o nosso estado, né, os nossos adolescentes indígenas nesse lugar de dizer: "Marcela, eh, a gente tem toda essa ancestralidade do ouvir, né, que a gente precisa esse muito o mundo muito acelerado, muito frenético, vai tirando da gente essa capacidade de sentar e de ouvir, e às vezes só estar sentado, só se olhar, só se conectar ali, né, nessa conectividade que a gente precisa ter em rede, e, ouvindo, né, todas essa pluralidade de adolescências, não existe um padrão de adolescente, nem um padrão de Não, infância, de jeito né, nenhum. essa pluralidade de olha, a gente quer falar, a gente quer colocar nas nossas especificidades e nas nossas particularidades. E aí a senhora traz muito bem, né, a questão da priorização da criança, do adolescente, como a legislação coloca isso como uma responsabilidade de todos nós. E é muito lindo quando ela vai colocar principalmente o ECA, né, que está completando agora 35 anos, ela não especifica, ela diz adolescências, criança e adolescente. Ela não especifica que criança e que adolescente, né. Então, o adolescente que está no sistema socioeducativo, ele precisa ser ouvido da mesma forma como um adolescente que está nos lugares privilegiados, né, em algum ponto desse país. Então, assim, o ECA ele não especifica, o ECA ele é revolucionário por isso, né, ele diz que são todas as infâncias, todas as crianças, todas as Exato, adolescências. exato. E ele ainda vai dizer mais, que não basta ser, prioridade, é prioridade absoluta. Ainda traz o aspecto do absoluto, né. E aí você sentar para ouvir. Essa adolescência tem o mesmo poder potencializador e revolucionário quando você senta para ouvir um adolescente de escola, um adolescente que está na escola, um adolescente que está em bairros mais periféricos, bairros, que tem outro aspecto, né, da cidade. Então, é isso, são todos que precisam ser ouvidos. E o poder do diálogo e a gente olhar, né, voltando, como eu disse, o diálogo como uma categoria transformadora e revolucionária, eu acho que faz muita diferença nessa metodologia, né. É isso aí. Então, o que é que a gente consegue extrair, né, de todo esse diálogo que tivemos aqui, mostrando, explicando como é que essas metodologias, mudaram as nossas vidas,
né, e a nossa atuação profissional que não se dissociam, né? Aham. Então, eu ousaria dizer que, em comum, né, temos o amor incondicional. Ele precisa ser dito, redito, sem romantismo ou com romantismo, não importa. É preciso falar sobre aquilo que nos constitui fundamentalmente, que dá sentido e direção para as nossas vidas. Caso contrário, a gente continua em nome de não cair em determinados estereótipos, ou como se a gente não estivesse falando de coisas sólidas, Sim. sonegando e negligenciando a informação fundamental. Porque não é por desamor nem por ódio que ninguém sai de suas casas para prestar um serviço diferente até do serviço que você foi, entre aspas, contratado a fazer, mas que você percebe não trazer a efetividade para o que você precisa fazer. Quando a gente se responsabiliza com essa transformação em que a gente se sente a gente, porque todos nós somos, independente de onde estejamos, é porque a gente antes sentiu dentro de si esse amor por aquilo que tem que ir fazer. Então, como dizia a minha mãe, como diz a minha mãe, muito sabiamente, onde está o amor, está o compromisso. Então, se a gente está falando aqui de compromisso, tem alguma coisa que precede. Uhum. E isso que precede é esse amor que a gente precisa resgatar. Porque não há condição de ir ao encontro da violência com outra violência. E o verdadeiro ir ao encontro da violência sem violência é ir com amor, Isso. é ir com compaixão, é ir com essa predisposição empática, que é essa força motivada pelo amor de ir ao encontro do outro com a expectativa de compreender o outro, não de julgar. E a partir dali, entender que entendimentos são possíveis e são viáveis. Não se trata de abrir mão, de renunciar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a promoção de uma compreensão profunda pelas vivências. E o que é que aquelas vivências em comum podem gerar de outras vivências. Nada menos, nada mais, né? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Total, Total. todo sentido. Então, se faz sentido, né? É Temos isso. consenso. Incrível. É isso aí. E assim, eu estava aqui pensando, né, que a gente está caminhando para o fim, né, do nosso podcast, aí, do nosso Consenso Cast, né, e pensando como tem coisas para falar, né, Muita e como a coisa. gente como a gente passaria muito mais tempo, né, aqui com a Marcela conversando, porque quantidade de coisa que veio na minha cabeça, Marcela, né, Muita coisa. expressar aqui a minha saudade de conversar com Marcela. Oh, Né? E assim, já deixar, né, o convite, né, mas isso aí é só uma palhinha para o que a gente vai desenvolver aqui, né? Marcela vai estar com a gente na oficina, né, sim. oferecida pela Escola do Consenso, né, de práticas restaurativas aplicadas no sistema socioeducativo, que vai ocorrer aqui nas 2 últimas semanas de setembro. Então, né, para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, saiba que tem muito mais com Marcela aí em setembro, né? Isso aqui foi só uma palhinha. Sim. É isso. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Volte sempre, volte para as oficinas, volte para um café, volte para dar um oi, para matar as saudades, porque aqui é a casa do mediador, aqui é a escola do consenso. E todos vocês que nos assistiram, deixem comentários, observações, perguntas, participem, interajam, se integrem, porque é muito mais do que uma partilha somente de experiências. É uma abertura para a continuidade desse diálogo que vai nascer com você, que está aí em casa, que está aí nos assistindo. Tragam suas experiências também, nos provoquem e a gente teremos aqui outras edições. Sejam muito bem-vindos a essa experiência e ao Consenso Cast. Segue aí a gente.
Tchau, tchau. Tchau.